Fala pessoal, tudo beleza? Então estou aqui hoje para falar um pouquinho de como foi a minha jornada de trabalhar remotamente, quais são algumas vantagens que eu vejo, algumas desvantagens, alguns pontos neutros, falar um pouco também de como são algumas formas diferentes de se trabalhar remotamente. Então vamos lá. Primeiramente, como foi a minha própria experiência? Então eu diria que no início tudo foi um pouco estranho. Estava acostumado a acordar de segunda a sexta-feira de manhã, tomar um café, me arrumar, ir para o carro, ir para o trabalho, passar lá o dia inteiro, almoçar fora, tá sempre rodeado de pessoas, o que pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, pois você estando rodeado de pessoas às vezes consegue tirar mais fácil uma dúvida, mas às vezes também você é interrompido no momento que está concentrado e fazendo o seu trabalho. Então tem essa primeira mudança drástica. A partir do momento que eu comecei a trabalhar remotamente, eu acordava, tomava um café da manhã, sentava na minha mesa e começava a trabalhar. Então esse é um dos primeiros pontos que começa a surgir. Você começa às vezes a ter um pouco de dificuldade de separar aquilo que é, digamos, trabalho, seu ambiente de trabalho do seu ambiente familiar. Até mesmo porque, dependendo, é claro, se você mora sozinho, se você mora com colegas, se você mora com família. No meu caso, eu já tinha o meu filho e, claro, minha esposa morando junto comigo. Muitas vezes eu estava lá trabalhando, tranquilo, e de repente vinha o meu filho me perguntar alguma coisa, fazer alguma bagunça, até a minha própria esposa às vezes vinha conversar comigo. Você tem que ser um pouco mais cuidadoso no sentido de conseguir, às vezes, se isolar um pouco mais, não se distrair com as coisas que estão acontecendo fora ali do seu ambiente de trabalho, ou se você às vezes é obrigado, se alguém está chamando você precisa conseguir voltar aquele foco. Mas aí é parecido também com o que acontece indo a um escritório, onde às vezes alguém vai vir, vai distrair você, depois você precisa voltar ao foco, então nesse ponto acaba sendo um pouco parecido. Então agora vamos falar um pouquinho de alguns pontos positivos. Você trabalhando remotamente, principalmente se for através de uma empresa como a TopTal, ou se for diretamente para uma empresa de outro país que vai pagar você em dólar, receber em dólar com certeza é uma vantagem, principalmente com o valor que o dólar está agora em reais. Você vai conseguir converter isso, multiplicando por 3, 4, dependendo do valor que está. Então geralmente você acaba ganhando um salário muito bom. Outra vantagem, como eu já falei da mudança na minha vida, é que não existe a necessidade de locomoção. É claro que se você quiser trabalhar de um café, alguma coisa assim, então você vai ter que se locomover até lá, colocar um notebook ali na mochila, alguma coisa, vai até lá e começa a trabalhar de lá. Mas eu preferi sempre trabalhar de casa, então, como eu comentei antes, eu simplesmente acordava, tomava um café, sentava na minha mesa e começava a trabalhar. Hoje eu não trabalho mais remoto, como aqui em Chicago a cidade é muito grande, as coisas são distantes, eu demoro 40 minutos, 50 minutos para chegar no trabalho. Felizmente aqui eu posso pegar o trem, mas mesmo assim, né? Acho que acordar e em questão de 15 minutos você poder estar na sua mesa trabalhando é uma vantagem legal. Então, você não perdendo tempo se locomovendo até o seu trabalho, acaba abrindo outra vantagem, que é você ter mais tempo livre. E da mesma forma que você não precisa ir até o seu trabalho, você também não precisa voltar. Então, acontece que você, dependendo quão distante é o seu trabalho, quanto tempo você demora para ir, quanto trânsito, você pode ganhar 1, 2, talvez até 3 horas por dia, justamente não perdendo tempo em trânsito, em trem, em ônibus, seja lá qual é a forma que você vai ter o seu trabalho ou até mesmo caminhando. Então, como você não vai estar dentro de um escritório, a pessoa que é o seu chefe talvez não vai estar ali do seu lado. Então esse é outro ponto também, que você acaba tendo um pouco mais de liberdade. Às vezes você não está naquele momento mais concentrado, não está legal ali, você pode simplesmente dar uma paradinha, tomar um café, de repente até jogar um joguinho, ou até tirar um cochilinho rápido, caso você não esteja resolvendo algum problema urgente, e não vai ter ninguém ali do seu lado controlando e vendo aquilo que você está fazendo. Então acaba tendo essa liberdade a mais, digamos assim. Com relação ao job em si, existe uma facilidade um pouco maior de você trocar, principalmente se você estiver trabalhando através de uma plataforma como a TopTal, se você estiver trabalhando diretamente para alguém porque encontrou algum job em qualquer site aleatório e acabou passando. Existe essa facilidade a mais de você trocar de job caso você não esteja contente, e dessa forma você tem chance de conhecer novas linguagens, novos frameworks, novas ferramentas, abre todo um leque de possibilidades para que você possa experimentar, para que você consiga encontrar realmente o lugar onde você se sente confortável. E ainda falando sobre a liberdade,
Caso você esteja trabalhando remotamente, existe uma grande chance de você conseguir trabalhar fora do horário comercial. Isso não somente o horário comercial brasileiro, mas o próprio horário comercial do seu cliente, porque muitas vezes, principalmente quando o cliente tem a mentalidade de como funciona um trabalho remoto, ele geralmente não vai exigir que você esteja ali na frente do seu computador o tempo inteiro, 8 horas consecutivas. Geralmente eles são mais focados em resultado do que em horas. Claro que talvez alguns clientes não vão funcionar dessa forma, mas creio eu que na maioria dos casos vai existir essa liberdade de você trabalhar em horários diferentes, trabalhe um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite se for necessário, desde que você esteja dando resultado. Eu duvido muito que eles vão se importar se você de repente até não está chegando a trabalhar 8 horas por dia. É claro que é sempre bom ter consciência, né? Trabalhar certinho, entregar aquilo que é necessário, desde que você esteja conseguindo entregar o resultado, geralmente o cliente vai ficar contente. Falando então agora um pouquinho sobre desafios. Um dos desafios que eu tive que enfrentar, como comentei rapidamente sobre a minha própria experiência, foi manusear meu próprio tempo. Como agora eu estava ali na minha casa, na frente do meu próprio computador, com a minha família por perto, às vezes era um pouco fácil de se distrair, às vezes como, novamente, é o meu próprio computador, tem ali os meus jogos, tem tudo ali, as minhas coisas ao meu redor, eu tinha um pouco de dificuldade de querer ficar ali na frente do computador para trabalhar, mas depois de um tempo você se acostuma, depois de um tempo você simplesmente consegue deixar de lado. Bom, talvez dependendo de pessoa para pessoa isso seja mais fácil ou mais difícil, mas eu acredito que com um pouquinho de insistência, depois de umas 2 semanas, você acaba se acostumando com essa coisa, né, de estar em casa e ter que lidar ali com o seu tempo. Você não está num ambiente isolado, que é um escritório geralmente do seu empregador, onde você sabe que está lá para fazer o seu trabalho. Então tem esse lado, você tem que se acostumar a manter o foco, aprender a manusear o seu tempo para, às vezes, até mesmo dar uma pausa, levantar um pouquinho, não ficar só ali na frente do computador. Então, distrações e saber como lidar com o seu tempo, basicamente, são 2 desafios que com certeza eu tive que enfrentar. Outro ponto, então, é que às vezes é um pouco mais difícil você conseguir algum tipo de promoção ou aumento, pois quando você está numa empresa que é o seu empregador, ali você tem geralmente um gerente ou alguém que está acima de você que está de alguma forma cuidando da sua carreira. Então você tem feedback, você sabe o futuro que o espera, onde você pode se tornar um arquiteto ou qualquer tipo de posição que você almeja, mas trabalhando assim remotamente muitas vezes isso não é bem definido. É possível? Com certeza é possível. No tempo que eu trabalhei remotamente, eu consegui ganhar um certo aumento, tenho amigos que também conseguiram, mas é algo a se manter em mente que não é bem definido como geralmente é com o seu empregador local mesmo. Então, mais um desafio a ser comentado é a organização do seu próprio dinheiro e de como funciona férias, de como funciona, de repente, um feriado, alguma coisa assim. São todas coisas que você tem que manter em mente. Vamos falar um pouco de férias. Caso você queira no final do ano ir para a praia, se divertir um pouco, é bem provável que se você ficar 1 ou 2 semanas, você não vai receber. Então, além do próprio dinheiro que você teria que economizar para ir lá e gastar num hotel, alguma coisa, uma pousada, você também tem que ter um dinheiro a mais para compensar esse tempo que você vai estar fora. Então, com certeza, esse é um desafio que você tem que manter em mente. Vamos falar um pouquinho agora de alguns pontos negativos que eu observei. Um desses pontos seria a questão de solidão. Isso vai depender muito se você mora sozinho, se você mora com amigos, se mora com família, mas eu vou falar um pouquinho de como foi para mim. Mesmo que eu tinha ali a minha família por perto, às vezes tinha um pouco a questão de eu não estar próximo das pessoas fisicamente, então eu não podia simplesmente levantar da minha cadeira para conversar com uma pessoa, tirar uma dúvida, ou às vezes até mesmo chamar mais pessoas do time para fazer uma reunião rápida e, sabe, aquela coisa que poderia ser resolvida em 5 minutos. Às vezes você precisa ir lá, mandar uma mensagem, esperar a pessoa responder, aí com a resposta falar com uma terceira pessoa. Querendo ou não, é muito mais fácil estar no mesmo ambiente que as pessoas e conversar mais rápido com elas. E outro ponto da questão da solidão é, então, caso você esteja realmente morando sozinho. Eu conheço pessoas que trabalharam remotamente, que moravam sozinhas e que acabaram desistindo disso, pois se sentiram muito solitárias e preferiram voltar para uma empresa física, estar perto de pessoas, que é uma coisa completamente compreensível, pois
nós seres humanos somos seres sociáveis. Então um outro ponto seria que você não tem garantia de continuidade. Mesmo trabalhando, é claro, através de carteira assinada, você não tem garantia de que vai continuar, mas ali você tem aviso prévio, você tem férias e 13º que vai receber caso seja demitido ou algo assim, e ali você, além de não ter essa garantia, o seu contrato pode ser encerrado imediatamente e a partir dali você não vai mais receber. É claro que se você está através de uma plataforma, existem vários outros jobs, é muito mais fácil de entrar lá, procurar uma coisa nova e de repente logo está trabalhando de novo. Mas é sempre algo a se lembrar que pode acabar a qualquer momento, por mais que muitos jobs são de longa duração, meses e tudo mais. Se você estiver fazendo um bom trabalho, isso é difícil de acontecer, mas pode acontecer. E o último ponto negativo que eu queria comentar é que nem sempre os clientes respeitam questão justamente de férias, feriado e afins. O que acontece? De repente vai ter um feriado, todos os seus amigos estão querendo ir para a praia, se divertir um pouco, você não vai poder ir porque talvez vai ter que estar lá trabalhando ou vai ter que descontar esse dia. Ou então, de repente, você tem filhos como eu, aí a creche não vai estar aberta ou a escola e nesse dia você vai ter que saber lidar ali com a situação de o seu filho ou filha estar o dia inteiro em casa, você vai ter que dar mais atenção, então tem todo esse balanço que tem que acontecer entre o seu trabalho e a sua vida pessoal acontecendo ao mesmo tempo. Algo que eu queria comentar aqui, que eu nem vou colocar como um ponto negativo, porque na verdade, para mim particularmente, é algo impeditivo. Seria que alguns clientes exigem que você instale no seu computador um software, digamos, de controle, onde o software vai a cada X minutos ou horas tirar uma foto, ou então um software que controle se você está realmente digitando alguma coisa, mexendo no mouse ou não. Por que eu digo impeditivo? Que eu realmente não gostaria de forma alguma de estar trabalhando com alguém que quer me controlar tão de perto assim, sendo que é um trabalho remoto. Eu diria inclusive que se você tiver alguma oportunidade de um job remoto e isso for necessário, eu diria tome muito cuidado na hora de aceitar, pois provavelmente esse cliente não tem o pensamento certo para estar trabalhando com pessoas remotamente, já que ele quer controlar tão de perto. Até porque, como comentei anteriormente, é muito melhor ser controlado por resultado do que por quantidade de horas trabalhadas. Pois mesmo que você trabalhe poucas horas por dia, mas você está entregando tudo que é necessário, eu acho que isso que importa. E se a pessoa quer controlar, saber quantas horas exatamente você passou na frente do computador, se está digitando, se não está, eu diria que é bem provável que você vai ter problemas maiores ainda do que o problema óbvio de a cada tantos minutos ou horas estar tirando uma foto sua e tudo mais, que é algo que eu considero bastante desagradável. É isso que eu tenho a dizer, eu provavelmente não aceitaria e recomendaria você não aceitar também um job desse, eu acho que não vale a pena. Então outra coisa que eu queria comentar é que, pelo menos através da TopTal, existe uma possibilidade de um cliente comprar o seu contrato. O que isso significa? Na TopTal você assina um contrato com eles dizendo que você não vai oferecer o seu trabalho para clientes pessoalmente ou diretamente, e o cliente também assina um contrato dizendo que não vai tentar contratar você diretamente, mas há a possibilidade de ele comprar o direito de contratar você diretamente. Você não vai sair da plataforma, você continua lá normalmente, mas a partir desse momento que o cliente compra então o seu contrato, ele pode contratar você direto. E quais são as vantagens disso? A vantagem seria que, como a partir desse momento o cliente não vai mais estar pagando extra para a TopTal, você pode ganhar um pouquinho mais, você pode ter um pouco mais de liberdade, pelo menos foi o que aconteceu comigo, com relação a férias e feriado e tudo mais. Eu trabalhei com uma pessoa que era muito legal, muito gente boa, então quando tinha algum feriado brasileiro ele falava, pode tirar o feriado, não vou descontar isso, tranquilo. É claro que essa foi a minha experiência, isso pode ser diferente para outras pessoas, mas é uma grande possibilidade de acontecer. A desvantagem é que, de repente, se for um cliente que não é tão honesto, digamos assim, é mais difícil de você cobrar dele, de repente, um pagamento, alguma coisa, porque quando você recebe pela TopTal, é a própria TopTal que cobra do cliente e você sempre vai receber na data certa. Você sendo contratado direto, às vezes pode acontecer de você não receber corretamente. Aí fica a seu próprio cargo ir lá e cobrar isso da pessoa, o que pode às vezes ser um pouquinho desagradável. Então, por último aqui eu queria comentar as modalidades de trabalho remoto, caso você esteja pensando em começar. As que eu conheço são 3, que seria full time, que é o trabalho normal, né? Você trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana. Existe o part time, que é trabalhar 4 horas por dia ou 20 por semana, e o hourly. O que seria o hourly?
seria você ficar disponível uma certa quantidade de horas, geralmente menos do que 4, disponível por dia para fazer um trabalho para algum cliente, seja esse trabalho manutenção, quando aparece algum bug, ou então manutenção num site, que às vezes precisa alterar algum texto, alguma coisa assim, ou às vezes até uma feature nova mesmo, que não requer alguém trabalhando full time ou até mesmo part time. Como eu acredito que podem se encaixar essas modalidades? Aí depende um pouco dos seus objetivos. Full time seria para quem quer realmente mergulhar nesse mundo remoto, trabalhar as 8 horas por dia e ter a experiência completa. Part-time, existem duas possibilidades. Uma delas seria você continuar com o seu trabalho normal e trabalhar mais o part-time, o que pode ser bastante desgastante, pode ser bastante estressante. Eu particularmente não recomendaria, mas eu sei de pessoas que já fizeram. E a outra possibilidade, ou melhor, ainda existem duas na verdade. A outra possibilidade seria você querer levar uma vida mais tranquila. Você acha que o tanto que recebe trabalhando 4 horas por dia é suficiente para você viver? Então você trabalha 4 horas por dia, tem o resto todo dia livre. E a outra então, de part-time, seria você ter 2 jobs part-time, que seria mais ou menos o equivalente a um full-time, né? A desvantagem seria que você tem que ter mais contexto na sua mente e tem sempre aquela quebra no meio do dia. Você está fazendo uma coisa, vai parar aquilo, às vezes não consegue concluir, vai começar a fazer outra coisa, com às vezes um contexto completamente diferente. Mas ainda uma vantagem disso às vezes é ter contato com linguagens diferentes, com outros frameworks e tudo mais, já que você está trabalhando às vezes com 2 sistemas completamente distintos. E finalmente o hourly se aplicaria onde você simplesmente quer ganhar uma grana extra, então você continua com seu trabalho no Brasil, ou então você já tem um trabalho full-time remoto e ainda assim você quer ganhar um pouquinho mais, então você de repente consegue pegar um trabalhinho hourly, ganhar ali, né, algumas horinhas a mais, porque o hourly na verdade você só recebe aquilo que você trabalhar. Você diz assim, todo dia das 6h30 às 8h30 eu estou disponível, mas se você não trabalhar, ou se você trabalhar só meia hora, dessas 2 horas que você tem disponível, você vai ganhar só meia hora. Então é realmente algo só para ganhar um extra mesmo. Eu acredito que é muito difícil conseguir se sustentar através de um job hourly. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí um like, se inscreve no canal, que eu tenho várias ideias aí de novos vídeos. O próximo vídeo eu pretendo falar um pouquinho de como foi a minha jornada entre tá trabalhando remoto e acabar vindo morar aqui nos Estados Unidos. Então fica ligado que tem muito mais aí por vir. Valeu!